mais uma religião, mais um movimento religioso. Então, também isso gera o quê? Gera uma negação, uma rejeição mesmo das pessoas por essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando muito, o que nós vemos, né, no que se refere ao Evangelho, quando não há uma total rejeição, quando muito o que nós vemos é o quê? É justamente esse Evangelho sendo manipulado, esse Evangelho sendo deturpado, esse Evangelho sendo adulterado e usado para quê? Por pessoas para os seus próprios interesses. Se não há uma rejeição, principalmente nos poderosos, né, frontal, uma rejeição frontal, pela essência que o Evangelho tem, de denunciar, de confrontar, né, de mostrar que somos rebeldes, de mostrar que precisamos de uma mudança, né, ou pela essa confusão da religião, se não há uma rejeição de fato logo claro, o que há, às vezes, alguns que aparentemente parecem que aceitam algumas coisas, parecem e verbalizam alguma coisa que tem a ver aparentemente com o Evangelho, mas, na verdade, muitos desses manipulam, deturpam, adulteram a mensagem do Evangelho de Jesus e usando segundo os seus próprios interesses. Então, não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da religião, é o Evangelho dos evangélicos. Então, os poderosos, quando muito, alguns lançam mão do que poderia se dizer que é o Evangelho, mas adulterando e deformando, né, essa realidade pura, cristalina, clara, né, que destoa da realidade religiosa quando a gente para fazer uma comparação. Né? E aí, João Batista, ele vem como um caminho paralelo. Ele é a representação de um outro caminho. Ele vem e Deus está dizendo através de João Batista o quê? Eu não vou vir pelo caminho que vocês esperavam. Eu não vou vir pelo caminho que vocês esperavam, talvez lá, daqueles que estão lá dentro do templo como sumos sacerdotes. Eu não vou vir por esse caminho. Esse caminho não é o meu caminho. Esse caminho não tem nada a ver comigo, por mais que vocês achem que tem, mas não tem. Então a palavra do Senhor vem a quem? A João Batista. Aonde? Lá no deserto. Por quê? Porque os poderosos não querem acolher a mensagem verdadeira, ou digo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, o que nós vemos aqui, nesse texto que lemos, principalmente de Lucas, que situa a realidade política e religiosa, tanto pelos sistemas e estrutura que a gente tem, né, do poder político, do poder econômico, do poder da ciência, né, o poder científico, o poder da academia, né? Todos esses poderes, esses sistemas aí, nenhum desses sistemas, de fato, reconhecem, abraçam, creem no Evangelho de Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que é pior, porque a estrutura política, a estrutura e o sistema político rejeitar é concebível, né? O poder econômico rejeitar as verdades, o ensino, os valores do reino de Deus, o Evangelho de Cristo, o poder político, o poder econômico rejeitar, é concebível, é até aceitável. Né? A ciência, crescendo como tem crescido, né? A tecnologia, o avanço do ser humano nas pesquisas, no querer descobrir, né, respostas sobre o universo, sobre a existência, sobre a vida, né? A ciência, como tem progredido, então ela tem como que um poder de sedução mesmo. Então essa ciência, não abraçar, não crer, não acolher a mensagem do Evangelho de Cristo, também é compreensível. A academia, né? As faculdades, né? Os professores, os que ensinam, né? Não acatar a mensagem pura, limpa e tão clara do Evangelho, de certo ponto é até compreensível. Mas sabe o que é pior? O pior é quando, o pior de tudo é quando o sistema e a estrutura religiosa
que deveria acolher, que deveria reconhecer, que deveria se moldar ao Evangelho de Cristo. O triste, o pior, é justamente quando essa estrutura, chamada estrutura e sistema religioso, né, não reconhece, não acolhe, não crê no Evangelho de Cristo. É justamente isso que está acontecendo aqui com João Batista. Porque João Batista, Deus escolhe um outro caminho para começar e fazer o filho dele vir ao mundo. E não é o palácio lá de César, nem do governador, também não é, muito menos. Ah, não, se não é lá, vai ser lá no templo, vai ser lá pelos sacerdotes. Não. O Senhor também não escolhe esse caminho. O Senhor escolhe um outro caminho. E é através de João Batista que nós vemos Deus escolhendo um outro caminho. Aqui diz o texto: a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, lá no deserto. João Batista pregando no deserto, João Batista nas margens do Jordão, João Batista sem roupa de sacerdote, João Batista com pele de camelo, comendo mel silvestre, vivendo mais retirado. É ele que tem a palavra de Deus, não é o sumo sacerdote. Na verdade, o texto aqui que nós lemos, nessa narrativa, né, o texto diz que o texto nos faz entender que Deus escolheu um outro caminho. Jesus não poderia vir ou andar pelo caminho que Israel estava até então. Né? Jesus não podia vir, irmãos, pelo mesmo caminho daquela religião de Israel. Né? Por mais que eles acreditassem, esperassem o cumprimento das profecias, crescem nos profetas, crescem nas escrituras ali, né? Na primeira parte das escrituras, que é o Velho Testamento, por mais que eles lessem, né? Por mais que eles ensinassem, por mais que eles falassem dessas escrituras, né? Jesus não pôde vir por eles, Jesus não pôde vir por aquele caminho, pelo caminho da religião judaica, da religião de Israel. Jesus não pôde vir pelo caminho do sistema, daquela estrutura religiosa ali, que era uma estrutura religiosa que foi moldada, né? E que o ser humano, né, moldou e formou, e que era aquela instituição que era o sistema religioso de Israel. Era um sistema oficial. Se esperava que Deus ia falar, o povo, o que o povo fazia? Corria para ouvir o que os sacerdotes, o que os mestres da lei, o que os escribas falariam. Por quê? Porque esses homens eram identificados como aqueles que eram aqueles que poderiam falar de Deus. Eles eram um canal oficial de Deus. Mas é interessante porque a gente vê Deus dizendo: não, eles não são o meu canal. Eles não são o meu caminho. Nem as autoridades, nem os líderes espirituais, ditos assim, entre aspas, do povo, são o caminho por o qual eu vou. Eu não os reconheço como tais. E o Senhor, então, que não está dentro do formato que nós criamos, nós às vezes pensamos, né? Nós criamos as nossas instituições, nossos organismos denominacionais, né? Nossas instituições religiosas, nosso jeito de ser, né? A gente tenta fazer isso sempre com um objetivo de querer, né, facilitar as coisas, de querer arrumar as coisas, de querer cooperar com Deus, né? Eu creio que a maioria de nós, tudo que a gente cria e estabelece, a gente cria com essa intenção. Mas só que muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, aqueles que são olhados são vistos como canais oficiais por onde Deus vai falar, através de quem Deus vai se revelar. Muitas das vezes Deus está dizendo, porque é essa a realidade que a gente vê na história da igreja, né?
e que a gente vê nessa realidade nossa hoje do Brasil, muito daquilo que poderiam se apresentam como sendo canais de Deus, oficiais de Deus, instituições de Deus, na verdade não tem autoridade vinda de Deus, é um caminho, tomar um caminho que não é o caminho de Deus. Logo, não é o caminho que apresenta o evangelho, que defende, que incorpora, que vive, que defende o evangelho de Jesus Cristo. Mas é um evangelho, como nós falamos, também pela religião, pelos nossos canais aí espirituais, vamos dizer assim, adulterado, deturpado. Né? E aí, o que a gente está vendo aqui, irmãos? Quando Lucas diz assim, olha aí, no capítulo 3 aí, no versículo 3, ele diz assim, ó, no versículo 2, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. O sumo sacerdócio, se você for olhar, não precisa botar na tela não, Zé, só esse versículo 2 aí, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Sumo sacerdócio, quando Deus estabelece sumo sacerdócio, só poderia existir um, porque é sumo. É o que está acima. Só tem um sumo sacerdote. Sacerdotes tem vários, tinha vários. Sacerdote tinha vários que tinham funções, mas o sumo sacerdote era um só. Aqui nós vemos o que alguns chamam e fazem referência, dizendo que já era um sinal de corrupção na liderança religiosa de Israel. Deram um jeitinho de ter 2 sumos sacerdotes. E Anás, que era o sumo sacerdote mais antigo, deu um jeitinho, os seus filhos vão sucedê-lo, vão ser sumos sacerdotes, mas também quem está aqui junto com Anás é o seu genro, Caifás. E são os 2 ao mesmo tempo sumos sacerdotes, contrariando plenamente o que estava estabelecido, porque sumo sacerdote só poderia ter um, mas Anás, que não estava mais exercendo, oficialmente tinha o seu genro como sumo sacerdote dominando ou exercendo, e Anás por trás influenciando. Então, o que nós vemos aqui na visão de muitos que analisam o texto e a compreensão cultural da época religiosa ali em Israel, e até o que está estabelecido na própria estabelecimento do sumo sacerdote, né, quando Deus estabelece a figura do sumo sacerdote lá no Velho Testamento, o que nós estamos vendo aqui é uma corrupção, é um jeitinho, né, de ter 2 sumos sacerdotes, né, no poder, ter uma família ali dominando, o sacerdócio, a liderança, né, não se tornaram o caminho oficial por onde Deus viria. Embora as pessoas ali daquela época, daquele contexto, olhavam para os sumos sacerdotes, olhavam para os sacerdotes, olhavam para os mestres da lei, olhavam para os escribas, né, olhavam para os fariseus, olhavam para esses homens e identificava eles como sendo aqueles canais, aqueles estabelecidos oficialmente por quem Deus falava. E, na verdade, não foi na boca desses que a mensagem, que o evangelho de Jesus foi visto, foi ouvido, não foi da boca deles. Não foi na vida, na postura deles que foi vista a mensagem encarnada do evangelho, essa boa nova que Jesus está trazendo e que João Batista começa a anunciar de que Jesus Cristo estava vindo aí. Deus teve que abrir um outro caminho para que Jesus viesse, irmãos. E não era o caminho que os homens idealizaram como oficial. Isso tem uma grande mensagem para nós, irmãos. Sabe? Isso tem uma grande mensagem para nós. Como nós precisamos estar atentos e tomando cuidado se aquilo que estabelecemos como dentro da nossa estrutura religiosa que montamos, né? Seja pastores, seja presbítero, toda essa estrutura, toda essa, muitas das vezes, hierarquia, né? Os nossos movimentos denominacionais, sabe? Aquilo que, convenções e as resoluções que fazemos, nós temos que tomar muito cuidado, porque como que é passivo. A história mostra isso.
de nós acharmos que estamos falando em nome de Deus e nós já não estamos falando em nome de Deus já há muito tempo. Por quê? Porque muitas das vezes podemos estar deturpando a mensagem do Evangelho e não estamos comprometidos com o Evangelho de Cristo, mas deturpamos em algum momento, manipulamos de alguma forma, adulteramos segundo nossos objetivos, sabe? Para defender ideias, para defender poder, para defender posição. E com isso, já não somos, ou podemos não ser, né? Isso é uma hipótese, podemos já não ser, muitos de nós, ou muitos desses movimentos, já não ter nada a ver com o Evangelho de Cristo, Filho de Deus. A mensagem do Evangelho de Cristo, ela geralmente não vai ser acolhida pelos poderosos, por causa dessas razões aí que a gente falou aí de maneira superficial aí, né? Mas os poderosos políticos da economia e tudo mais não quererem aceitar, a gente até entende. Mas, olha, irmãos, o pior é quando os chamados poderosos, donos de impérios, né, dentro da chamada realidade evangélica, também não acolhem o Evangelho de Jesus Cristo. Ou o manipulam, ou o adulteram, o usam segundo os seus interesses. E Deus não tem nada assinado, sabe, garantindo a nós que os nossos ditos e canais institucionais e oficiais e a própria afirmação que fazemos sobre nós mesmos, de que nós somos aqueles que falamos em nome de Deus, nós somos o povo de Deus, nós não temos uma assinatura de Deus dizendo que justamente por esse canal, vocês são o meu canal oficial e tudo que vocês falam, realmente eu estou aí e assino embaixo. Não. Da mesma forma como foi aqui na época de João Batista, como nós precisamos estar atentos, sabe? Olhando para as para a nossa fala, para aquilo que defendemos, né? Para aquilo que seguimos, ou para aqueles que seguimos como se identificando como sendo alguém que está falando em nome de Deus. Como nós podemos, muitas das vezes, estarmos enganados, irmãos. Como nós precisamos estar buscando conhecer e ver, sabe? Se o Evangelho de Cristo é que está na boca daquele ou que está no comportamento daquele, seja de um pastor, seja de uma denominação, sabe? Seja de cantores, seja de lideranças políticas, seja de lideranças e pessoas do meio evangélico que tem nome aí colocado, né? E que se diz evangélico e que falam algumas coisas realmente em nome de Deus, que defendem e apresentam alguma coisa em nome de Deus, como nós precisamos não nos deixar pura e simplesmente crer e aceitar e reconhecer que o Evangelho de Cristo está ali só porque parece que é um canal oficial. João Batista, ele rompe com essa realidade. João Batista é levantado por Deus e ele vai justamente se opor a toda essa liderança e realidade espiritual da época. E Deus vai ter que fazer um outro caminho, né? Porque o sacerdócio, a liderança ali, daquela época, a liderança espiritual, o sacerdócio, a liderança religiosa, se tornaram um caminho de conchavo com os interesses deles próprios. Anás e Caifás estabelecem uma ação de submissão ao governo romano, mas não de preocupação em cuidar do povo, mas eles corrompem o sacerdócio, 2 sumos sacerdotes, e eles assumem ali o papel de falar, de defender em nome de Deus, de falar, representar o povo junto às autoridades políticas ali de Roma, e eles então querem falar em nome do povo de Israel para com a liderança política, e aí então eles fazem associações
eles querem conchavos para que eles possam ser preservados naquele lugar de poder e que eles pudessem continuar tendo a autoridade sobre o povo de Israel. E eles, então, se identificam para o povo de Israel como aqueles que falam em nome de Deus, e é esse embate que vai ter muitas vezes com Jesus, porque eles vão querer censurar, eles vão querer desautorizar, eles vão querer denegrir a imagem de Jesus, porque eles não tinham compromisso com o evangelho de Jesus, com a mensagem que Jesus veio trazer, eles tinham compromisso com aquilo que eles entendiam, queriam entender como sendo a mensagem de Deus, e que eles tinham isso. E não é à toa que várias vezes Jesus Cristo vai ter embate com aqueles homens. Mas aqui, no nascedouro, no começo da anunciação do evangelho, já está bem claro isso, que os poderosos não acolhem, e até mesmo os poderosos dentro da religião. Eles têm profundamente dificuldade de crer e de seguir e de se render ao evangelho de Jesus Cristo. Mas muitas das vezes somos levados e tentados a fazer conchavos para mantermos poder, para mantermos status, porque era o que acontecia ali. O sacerdócio estava corrompido, a liderança espiritual do povo estava corrompida, eles tornaram-se um caminho que não era o caminho por o qual Jesus viria. Porque o caminho deles era um caminho de conchavo com a política, era um caminho de conchavo com a busca de poder, era um caminho de interesse particulares, onde eles queriam se perpetuar no poder e terem eles o poder. Por isso, perseguiram, não acolheram Jesus, não acolheram a sua mensagem, não acolheram o seu ministério, mas rejeitaram. Então Deus faz o quê? Escolhe um outro caminho. Porque Deus não tem, volto a dizer, Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que nós criamos, com a maior e melhor das boas intenções podemos ter criado. Deus não tem compromisso nenhum com certas coisas que criamos de estrutura ou de sistemas, com a boa intenção de ajudar, de cooperar com Deus, de cooperar com a pregação do Evangelho, ou então de cooperar com a possibilidade das pessoas saberem e conhecerem de Deus. Deus não tem compromisso nenhum com isso, quando isso não tem compromisso com o Evangelho de Cristo. Então, nesse tempo que estamos vivendo, irmãos, eu paro por aqui, como é necessário que a gente esteja atento, sabe? Com tanto movimento que é feito, com tantas falas que são faladas, com tantas pessoas que se apresentam falando em nome da igreja de Cristo, né? Da igreja evangélica, a gente tem que estar bem apercebido, irmãos, porque muitas das vezes os canais aí que se apresentam como sendo canais oficiais de Deus podem já não ser. Por quê? Porque não tem compromisso mais com o Evangelho. Perderam o compromisso com a mensagem do Evangelho, que João Batista deixa claro qual é. E que na próxima quarta-feira a gente vai falar um pouco mais, continuar nesse texto e avançar um pouco mais sobre essa característica ou algumas delas principais sobre essa mensagem que o Evangelho de Jesus Cristo traz. E que por a gente conhecer essa mensagem que esse Evangelho traz, a gente pode olhar e chegar à conclusão de que tem muita coisa aí sendo dita, sendo apresentada como em nome de Deus, por um canal que parece que é um canal oficial de Deus e que já não é. Nesse momento, que o Senhor possa aprofundar essa palavra, eu encorajo você a ler esse texto de novo aí, de Lucas 3, né? Daí do versículo 1 até o versículo 20, nós vamos falar um pouco, né? Vamos nos deter mais do 1 ao 14, né? Lucas capítulo 3, do 1 ao 14, né? Nós vamos nos deter mais nisso. E Marcos 1, onde lemos aí de 1 a 5, nós vamos ler, né? E vamos desenvolver mais um pouco a nossa palavra aí sobre esse evangelho de Jesus Cristo.
para ver se a gente consegue ser avivado na mente para saber diferenciar o Evangelho de Jesus Cristo daquilo que muitas das vezes é apresentado como um evangelho, mas que não é de Jesus Cristo, é um evangelho dos evangélicos. Deus abençoe aí a vida do meu irmão. Medita aí nesse texto, né? Aquilo que eu falei, alguma coisa que tenha ficado aí, leia esse texto, pesquisa alguma coisa sobre esses dois textos, sobre essa realidade que eu falei, né? Isso vai ajudar você a ampliar aí a sua ideia e sua capacidade de discernimento, né? Para ler o nosso tempo que estamos vivendo. Deus abençoe os irmãos. Devolvo a palavra ao nosso irmão Zé Luiz. Amém.